Et sensus Dei vivit, affirmandum quod. Olá a todos, novamente viemos com a série de vídeos catequéticos, os apóstolos, vida, missão e martírio. Hoje, 11º vídeo, vamos falar do apóstolo Tomé, sim, aquele que é lembrado por não dizer aquela frase, eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu sentir, isso era São Tomé. Muito bem, vamos iniciar o vídeo de hoje com a oração que o próprio Cristo ensinou aos seus apóstolos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois bem, falaremos de São Tomé. Como eu já disse, o nome dele é ligado à expressão ver para crer, pois ele estava ausente e duvidou da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós muitas vezes também, somos que nem São Tomé. Não custamos a acreditar, no que a igreja prega, no Evangelho, na palavra de Deus. A gente quer ver, para crer. E a fé é justamente o contrário, A fé, ela não precisa ver. A fé, ela por si só, ela já basta. Tomé era judeu da Galileia e, como os outros discípulos, era um pescador. O primeiro encontro de Tomé com Jesus se deu nas margens do mar de Tiberíades, conforme relata o Evangelho de São João. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e entraram na barca. Mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus falou: joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixes. Está no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Ainda no Evangelho de João, quando Jesus ouviu falar que Lázaro, irmão de Maria, estava doente, ele disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Os discípulos então contestaram: mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar, e vais de novo para lá? Jesus disse: o nosso amigo Lázaro adoeceu, eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com Cristo. João capítulo 11, versículo 7 ao 8, ao 11, ao 12, ao 14 e ao 16. Essa passagem está lá. São Tomé achava que Jesus indo para lá ia acabar sendo morto. E ele disse para os amigos: vamos nós também para morrermos com o Cristo. Demonstração de fé, em fé em Jesus. Bom, em outro momento do Evangelho de João, durante a ceia, após Jesus saber que seria traído por Judas, Jesus já sabia, desde o início da sua missão, até mesmo antes de escolher Judas, e se retirar do meio dos apóstolos, Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Ora, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículos 5 ao 6.
A dúvida de São Tomé. Tomé não estava com os outros apóstolos quando Jesus veio à terra em sua primeira aparição. Os outros discípulos então disseram a ele: "Nós vimos o Senhor." Tomé disse: "Se eu não ver a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei." Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Depois disse a Tomé: "Estende aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé." Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditam sem ter visto." João capítulo 20, versículo 25 ao 29. Este ato deu lugar à expressão, segundo São Tomé, ver para crer. É uma expressão que muita gente usa, né? Sou que nem Tomé, só acredito vendo. Mas prestamos atenção no que o Cristo falou para Tomé. E o que Tomé respondeu depois ao Cristo: "Meu Senhor e meu Deus." Feliz daquele que acredita sem ver, diz Jesus. Mas Tomé se redimiu. Ele foi missionário e morreu mártir na Índia. Depois da morte de Jesus e sua ressurreição, São Tomé estendeu seu apostolado até a Índia, onde foi muito perseguido por líderes religiosos daquela região. Conquistou muitos e muitos seguidores e em Malabar surgiu uma fervorosa comunidade cristã e fundou a Igreja de São Tomé. Consta que foi martirizado e morto pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, onde fica o Monte São Tomé, e a Catedral de São Tomé erguida lá, supostamente o local do seu sepultamento. Historiadores acreditam que o apóstolo foi morto a flechadas por hindus enquanto orava. Suas relíquias foram veneradas na Síria e depois levadas para o Ocidente e preservadas em Ortona, na Itália. O dia de São Tomé é festejado pela Igreja Católica em 3 de julho. E assim, irmãos, foi o nosso 11º vídeo, onde falamos do apóstolo Tomé, o incrédulo, mas que foi muito também importante na pregação do Evangelho de Nosso Senhor. E ele foi morto, martirizado também por flechadas. E ele se redimiu sim e converteu muitos e muitos para a fé da Igreja. Aguardem então, no próximo final de semana, estaremos no nosso 12º vídeo, onde falaremos do apóstolo São João, o único que não morreu martirizado, mas que também foi martirizado. E essa história nós vamos falar no próximo final de semana. Fiquem todos na graça de nosso Senhor e que a bênção de Deus desça sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.